Salve galera! Bem-vindos ao Hardware Tech BR. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo a este vídeo. Eu sou o Castanhari, e hoje o giro de tecnologia tá simplesmente insano. A gente vai mergulhar em algumas das notícias mais impactantes que estão sacudindo o mercado agora mesmo. Desde o asfalto até os circuitos integrados do seu PC. O futuro está sendo escrito neste exato momento. E você vai ficar por dentro de tudo em primeira mão aqui no canal. Se prepara, porque a gente vai falar da nova parceria entre Ford e Renault para lançar carros elétricos acessíveis na Europa. E isso pode mudar totalmente o jogo da mobilidade. Depois, segura essa: a crise da memória RAM tá tão bizarra que um kit DDR5 de 256 GB já tá custando mais caro do que uma placa de vídeo topo de linha. E não para por aí. A OpenAI tá ajudando a esvaziar os estoques de DDR5 no mundo inteiro, agravando ainda mais a escassez. E falando em loucura, tem caso real de memória valendo quase 3 vezes uma RTX 5070 Ti no mercado paralelo. Você acredita nisso? Tem também a Apple chegando pesada com uma atualização gigantesca do Final Cut Pro, totalmente focada em inteligência artificial generativa. Logo depois, a Toyota apresentou um novo motor elétrico super eficiente que promete revolucionar os carros do futuro. A Samsung lançou a atualização crítica para os televisores Neo QLED, corrigindo vários problemas que a galera vinha reclamando. E, para fechar, a Microsoft revelou um novo sistema de segurança no Windows que detecta ameaças até offline. Então já se inscreve, deixa o like e bora conferir tudo isso agora. E vamos começar falando de uma notícia que pode redesenhar o mapa da mobilidade elétrica no mundo. A Ford e a Renault, duas gigantes da indústria automobilística, anunciaram uma parceria estratégica que tem um objetivo muito claro: desenvolver e fabricar carros elétricos pequenos e, o mais importante, acessíveis para o mercado europeu. Essa união não é só um aperto de mãos. É uma resposta direta e poderosa à crescente invasão de marcas chinesas, como a BYD, que estão chegando com tudo na Europa com modelos elétricos baratos e bem equipados. A ideia é simples: se não podemos vencê-los sozinhos, vamos nos unir para competir de igual para igual. Essa colaboração vai focar na criação de uma plataforma modular compartilhada, o que significa que as duas empresas vão dividir os custos gigantescos de pesquisa e desenvolvimento, acelerando o processo e, principalmente, barateando o produto final. Pensa só: um carro elétrico com a qualidade de construção da Ford e a expertise da Renault em veículos compactos, tudo isso com um preço que finalmente cabe no bolso do consumidor médio. É exatamente isso que a Europa precisa para acelerar de vez a transição para uma frota 100% elétrica. Essa movimentação mostra que as montadoras tradicionais acordaram e não estão dispostas a entregar o mercado de bandeja. O primeiro modelo fruto dessa parceria deve ser um compacto nos moldes do Renault Twingo, mas com tecnologia de ponta e um preço estimado abaixo dos 20 mil euros. Se isso se concretizar, galera, será um divisor de águas. Hoje, o preço ainda é uma das maiores barreiras para a adoção em massa dos elétricos. Um carro nesse patamar de valor pode simplesmente democratizar o acesso à tecnologia e forçar toda a concorrência, inclusive a chinesa, a reajustar suas estratégias. Estamos falando de uma briga de titãs que vai beneficiar diretamente o consumidor, com mais opções, mais tecnologia e preços mais justos. Estrategicamente, essa aliança é um movimento de mestre. A Ford ganha acesso à experiência da Renault com carros elétricos compactos, uma área onde a marca francesa já tem bastante tradição. A Renault, por sua vez, se beneficia da escala global e da força de marketing da Ford. Juntas, elas formam uma frente unida para defender seu território e, quem sabe, até expandir essa colaboração para outros mercados no futuro. Fiquem de olho, porque o que está acontecendo na Europa hoje pode ser um vislumbre do futuro da indústria automobilística global.
A era do carro elétrico popular pode estar mais perto do que a gente imagina. Agora, vamos sair do asfalto e mergulhar de cabeça no mundo do hardware, porque a situação está simplesmente bizarra. Se você está pensando em montar um PC novo ou fazer um upgrade, senta aí, porque a notícia é chocante. Estamos vivendo uma crise sem precedentes no mercado de memória RAM, e os preços dispararam a um nível que ninguém poderia prever. Para vocês terem uma ideia do absurdo, um kit de memória RAM DDR5 de 256 GB, algo que até pouco tempo era um luxo para estações de trabalho de altíssimo desempenho, já está sendo vendido por um preço maior do que uma placa de vídeo topo de linha, como uma RTX 4090. É isso mesmo que você ouviu. A memória, aquele componente que muitos consideram secundário na hora de montar o orçamento, virou o item mais caro e cobiçado do setup. Mas o que explica essa loucura? A resposta tem duas letras: IA. A explosão da inteligência artificial generativa, liderada por empresas como a OpenAI, Google e Meta, criou uma demanda insaciável por memória de alta velocidade e grande capacidade. Os data centers que treinam esses modelos de linguagem gigantescos precisam de quantidades absurdas de RAM para funcionar, e eles estão comprando tudo o que as fabricantes, como Samsung, SK Hynix e Micron, conseguem produzir. Essa corrida pelo ouro da memória está deixando o mercado de consumo completamente desabastecido. A produção de chips de memória DDR5 não está conseguindo acompanhar essa demanda explosiva, e a lei da oferta e da procura é implacável. Com pouca oferta e muita gente querendo comprar, especialmente as gigantes da tecnologia com orçamentos bilionários, os preços sobem para todo mundo. O gamer que só queria 32 GB para rodar seus jogos em paz, o editor de vídeo que precisa de 64 GB para trabalhar com 8K, todos estão sentindo o impacto no bolso. O resultado é um cenário distorcido. Profissionais e entusiastas que dependem de muita memória RAM para seus trabalhos estão tendo que reavaliar seus orçamentos e, em muitos casos, adiar upgrades essenciais. A memória se tornou um artigo de luxo, um gargalo não apenas de performance, mas também financeiro. A era em que a GPU era a rainha absoluta do orçamento do PC parece estar chegando ao fim. Hoje a pergunta na hora de montar uma máquina de ponta não é mais qual placa de vídeo eu consigo comprar, mas sim vai sobrar dinheiro para a memória RAM. É uma inversão de valores que ninguém esperava. E se a gente já entendeu que a demanda por IA está por trás da crise da RAM, agora vamos colocar um nome nesse vilão. A OpenAI, a empresa por trás do fenômeno ChatGPT, está no centro desse furacão. Fontes da indústria de semicondutores confirmaram que a companhia de Sam Altman está comprando volumes massivos de memória DDR5, literalmente esgotando os estoques disponíveis no mercado global. Eles estão em uma corrida frenética para expandir sua infraestrutura de servidores e treinar modelos de IA cada vez mais poderosos, como o futuro GPT-5. E para isso, eles precisam de memória. Muita memória. Imaginem a cena. A OpenAI chega nos fabricantes com um cheque em branco e diz: "Eu quero tudo o que vocês tiverem. E o que vocês forem produzir nos próximos 6 meses também." Para as fabricantes de memória, é um negócio irrecusável. Venderem lotes gigantescos para um único cliente é muito mais simples e lucrativo do que pulverizar a venda no varejo. O problema é que essa estratégia deixa migalhas para o resto do mundo. Os distribuidores que abastecem as lojas de hardware para o consumidor final acabam recebendo uma fração do que pediram, e o pouco que chega vem com um preço nas alturas. Essa concentração de poder de compra nas mãos de poucas gigantes de tecnologia cria uma distorção perigosa no mercado. A OpenAI não está sozinha nisso. Google, Microsoft e Amazon também estão investindo pesado em seus próprios data centers de IA e competindo pelos mesmos componentes.
É uma guerra fria tecnológica pelo hardware mais avançado, e o consumidor comum está sendo pego no fogo cruzado. A escassez não afeta apenas os gamers, mas também pequenas empresas, universidades e pesquisadores que não têm o mesmo poder de barganha para garantir seus suprimentos. O agravante é que não há uma solução a curto prazo. Construir novas fábricas de semicondutores, as chamadas fabs, é um processo que leva anos e custa bilhões de dólares. As fabricantes já estão operando em capacidade máxima, mas a demanda simplesmente explodiu de uma forma que ninguém no setor previu. Portanto, enquanto a corrida pela supremacia em IA continuar nesse ritmo alucinado, a tendência é que a escassez de memória DDR5 e os preços altos continuem sendo a nossa realidade. A OpenAI pode estar nos dando ferramentas incríveis como o ChatGPT, mas o custo disso está sendo pago, em parte por cada um de nós que precisa de um pente de memória. E quando a gente acha que a situação não pode ficar mais surreal, a internet nos presenteia com uma história que encapsula perfeitamente a loucura que virou o mercado de hardware. Recentemente, viralizou em fóruns e redes sociais um caso que parece piada, mas é 100% real. Um usuário oferecendo um kit de memória RAM DDR5 de 192 GB em troca de uma futura e ainda não lançada RTX 5070 Ti. E o mais inacreditável? Ele conseguiu. Apareceu gente interessada em fazer essa troca, que à primeira vista parece completamente desproporcional. Vamos analisar isso com calma. Estamos falando de um kit de memória, que embora seja de altíssima capacidade, está sendo trocado por uma placa de vídeo de última geração que nem chegou ao mercado ainda. E não é qualquer troca. As estimativas de preço para a RTX 5070 Ti giram em torno de 800 a $1.000. O vendedor da memória, por sua vez, estava pedindo o equivalente a quase 3 vezes esse valor pelo seu kit de 192 GB no mercado paralelo. Ele estava, na prática, avaliando sua memória em algo próximo de $3.000. É uma inversão de valores que desafia toda a lógica que conhecíamos sobre hardware. Esse caso específico, que aconteceu em um mercado asiático, é um sintoma claro de como a crise da RAM está criando uma economia paralela bizarra. Com a escassez nos canais oficiais, surgiu um mercado de cambistas de memória. Pessoas e empresas que conseguiram comprar grandes quantidades de RAM antes da explosão de preços, agora estão revendendo esses kits por valores estratosféricos, lucrando com o desespero de quem precisa do componente para trabalhar ou para alimentar seus servidores de IA. A memória RAM virou, literalmente, ouro digital. Essa história serve como um alerta. Ela mostra o nível de desespero que a escassez está causando e como o mercado pode se comportar de maneira irracional quando um componente essencial se torna extremamente raro. A GPU, que por anos foi o símbolo de status e o componente mais caro do PC gamer, foi destronada. Hoje, ter um kit de memória de alta capacidade é o verdadeiro sinal de poder no mundo do hardware. A pergunta que fica é: até onde essa bolha vai? E quando ela estourar, quem vai sair perdendo? É um cenário complexo e que estamos acompanhando de perto. Mudando de assunto, mas ainda no campo da tecnologia de ponta, vamos falar da Apple. A gigante de Cupertino não quer ficar para trás na corrida da inteligência artificial e acaba de liberar uma atualização simplesmente gigantesca para o seu software de edição de vídeo, o Final Cut Pro. E o foco dessa atualização é um só IA generativa. A Apple está integrando recursos que prometem transformar completamente o fluxo de trabalho de criadores de conteúdo, editores de vídeo e cineastas, automatizando tarefas complexas e abrindo um novo universo de possibilidades criativas. Entre as novidades, uma das mais impressionantes é a ferramenta Scene Generation. Imagina só, você descreve em texto a cena que precisa. Por exemplo, um drone voando sobre uma floresta ao pôr do sol. E a IA do Final Cut Pro gera um clipe de vídeo correspondente, com alta qualidade,
pronto para ser usado na sua timeline. Isso pode economizar horas, ou até dias, de busca por stock footage ou custos de produção. É a capacidade de criar visuais complexos a partir da sua imaginação, diretamente dentro do software de edição. É algo que muda o jogo. Outro recurso matador são as máscaras dinâmicas com IA. Fazer rotoscopia, que é o processo de recortar um objeto em movimento quadro a quadro, é uma das tarefas mais chatas e demoradas da pós-produção. Com a nova atualização, você simplesmente seleciona o objeto, e a IA cria e anima a máscara automaticamente, acompanhando o movimento com uma precisão incrível. Além disso, a Apple aprimorou a integração com a nuvem, permitindo que múltiplos editores colaborem em um mesmo projeto em tempo real, com a IA ajudando a sincronizar e organizar o material de forma inteligente. Essa atualização não é apenas um conjunto de novas ferramentas, é uma declaração da Apple. Ela mostra que a empresa está levando a sério a integração da IA em seu ecossistema de softwares profissionais. Ao focar em recursos que resolvem problemas reais e aceleram processos demorados, a Apple está posicionando o Final Cut Pro como uma ferramenta indispensável para a nova geração de criadores. Para quem trabalha com vídeo, essa atualização significa mais tempo para focar na parte criativa do trabalho e menos tempo gasto em tarefas técnicas repetitivas. É a inteligência artificial a serviço da arte. E voltando ao mundo dos carros, mas agora com foco total no futuro, a Toyota deu um passo gigantesco que pode colocá-la na liderança da corrida dos veículos elétricos. A montadora japonesa, que por muito tempo foi criticada por sua lentidão em abraçar os elétricos puros, apresentou um protótipo de um novo motor elétrico que é simplesmente revolucionário em termos de eficiência e design. A Toyota está usando toda a sua lendária capacidade de engenharia para repensar o coração do carro elétrico, e os resultados são impressionantes. A grande inovação desse novo motor está em dois pontos principais: um sistema de refrigeração ativa e um novo design de bobinas. Diferente da maioria dos motores elétricos atuais, que dependem de refrigeração passiva, ou sistemas mais simples, o motor da Toyota utiliza um circuito de líquido refrigerante que passa diretamente pelas partes mais quentes, permitindo que ele opere em temperaturas ideais por muito mais tempo. Isso significa que ele pode entregar potência máxima de forma contínua, sem superaquecer e sem perder performance, algo crucial para quem gosta de uma condução mais esportiva ou precisa rebocar cargas pesadas. Além disso, a Toyota desenvolveu uma nova técnica para enrolar as bobinas de cobre do motor, chamada de bobina de enrolamento axial. Essa técnica permite colocar muito mais cobre em um espaço menor, aumentando a densidade de potência do motor. Na prática, isso resulta em um motor muito mais compacto e leve, mas que gera a mesma potência, ou até mais, que motores maiores e mais pesados. Um motor menor e mais leve significa um carro mais leve, o que se traduz diretamente em maior autonomia de bateria. É um ciclo virtuoso de eficiência. Com essa tecnologia, a Toyota promete carros elétricos com mais autonomia, melhor desempenho e, potencialmente, mais baratos de produzir, já que um motor menor usa menos materiais. É a Toyota sendo Toyota, focando na engenharia de base, na confiabilidade e na eficiência para criar um produto superior. Enquanto muitas marcas focam em telas gigantes e recursos de software, a Toyota está indo na raiz do problema, reinventando o componente mais fundamental do carro elétrico. Esse novo motor pode ser a arma secreta que a marca precisava para dominar a próxima era da mobilidade. Agora uma notícia excelente para quem investiu em uma TV da Samsung recentemente ou está pensando em comprar uma. A empresa sul-coreana acaba de liberar uma atualização de firmware crítica para sua linha de televisores Neo QLED. E essa atualização
vem para corrigir uma série de problemas que a comunidade de usuários e especialistas vinha apontando há algum tempo. É a Samsung ouvindo o feedback da galera e trabalhando para refinar um produto que já é excelente, mostrando um compromisso com o pós-venda que a gente gosta de ver. Um dos principais pontos abordados pela atualização é o controle do brilho e do contraste. Alguns usuários reclamavam que, em certas cenas escuras com pequenos pontos de luz, o algoritmo de Local Dimming era um pouco agressivo demais, criando um efeito de blooming ou vazamento de luz. O novo firmware ajusta esse algoritmo para ser mais sutil e preciso, melhorando significativamente o nível de preto e o contraste geral da imagem. O resultado é uma imagem mais natural e cinematográfica, especialmente para quem curte assistir filmes no escuro. Mas as melhorias não param na imagem. A Samsung também deu uma atenção especial ao áudio. A atualização otimiza o recurso Object Tracking Sound, que faz o som parecer que está vindo do lugar certo na tela. Com o novo software, o rastreamento está mais preciso e a separação dos canais de áudio foi aprimorada, criando um palco sonoro mais imersivo e tridimensional, mesmo sem um sistema de home theater dedicado. Para os gamers, a notícia também é ótima. A atualização promete reduzir ainda mais a latência no modo jogo, garantindo uma resposta mais rápida aos comandos do controle. Essa atualização já está sendo distribuída globalmente via OTA, então se você tem uma Neo QLED, basta conectar à internet e verificar por novas atualizações no menu de configurações. É um belo exemplo de como o software pode continuar aprimorando o hardware mesmo depois da compra. Para os usuários, significa que o investimento feito na TV continua a se valorizar com melhorias que impactam diretamente a experiência de uso no dia a dia. Ponto para a Samsung por ouvir seus clientes e agir rápido para entregar as melhorias que eles pediram. E para fechar o nosso giro de notícias de hoje, vamos falar de segurança digital, um assunto que é importante para todo mundo. A Microsoft anunciou um novo e poderoso recurso de segurança que está chegando ao Windows, projetado para proteger seu computador de ameaças de uma forma muito mais inteligente e robusta, inclusive quando você não está conectado à internet. A novidade faz parte do Microsoft Defender e usa inteligência artificial e machine learning para detectar comportamentos suspeitos antes que eles possam causar algum dano. O grande diferencial desse novo sistema é a sua capacidade de detecção offline. Tradicionalmente, muitos antivírus dependem de uma conexão com a internet para baixar as últimas definições de vírus e comparar os arquivos do seu PC com um banco de dados na nuvem. O novo recurso do Windows, no entanto, utiliza um modelo de IA treinado, que roda localmente no seu computador. Esse modelo é capaz de analisar o comportamento dos programas em tempo real e identificar atividades maliciosas, como um ransomware tentando criptografar seus arquivos, mesmo que seja uma ameaça totalmente nova e desconhecida, e mesmo que o PC esteja offline. Além da detecção de malware, a Microsoft está reforçando a proteção de contas. O novo sistema vai monitorar tentativas de acesso suspeitas à sua conta Microsoft e poderá bloquear proativamente o acesso se detectar um padrão incomum, como múltiplos logins de locais diferentes em um curto período. Outra camada de proteção é o isolamento de aplicativos. O Windows poderá rodar aplicativos potencialmente perigosos, como um anexo de e-mail suspeito ou um programa baixado de uma fonte não confiável, em um ambiente virtual seguro, uma sandbox, impedindo que ele acesse seus arquivos pessoais ou o resto do sistema. Essa abordagem em múltiplas camadas, detecção inteligente offline, proteção de contas e isolamento de aplicativos, representa um avanço significativo na segurança do Windows. A Microsoft está se movendo de um modelo reativo, que depende de conhecer a ameaça antes de combatê-la, para um modelo proativo e preditivo, que busca antecipar e neutralizar o ataque com base em comportamento. Para o usuário final, isso significa uma tranquilidade muito maior ao usar o computador.
sabendo que existe uma camada de proteção inteligente sempre ativa, trabalhando nos bastidores para manter seus dados seguros, esteja você online ou não. E é isso, pessoal. No vídeo de hoje a gente viu que o mundo da tecnologia está numa transformação acelerada. Começamos com a Ford e a Renault unindo forças para criar carros elétricos acessíveis na Europa. Passamos pela crise surreal da memória RAM, que agora vale mais do que GPU. E ainda vimos como a OpenAI está mexendo no mercado e deixando os estoques de DDR5 no osso. Teve também o caso absurdo da RAM, valendo mais que uma RTX 5070 Ti, mostrando como o hardware está realmente de ponta cabeça. Foi uma verdadeira montanha-russa de informações que redefine o que a gente pensava sobre o valor e a importância de cada componente tecnológico. A Apple deu um passo enorme no Final Cut Pro com recursos de inteligência artificial generativa, enquanto a Toyota apresentou um motor elétrico de altíssima eficiência para o futuro dos carros eletrificados. A Samsung corrigiu falhas importantes nos televisores Neo QLED e a Microsoft reforçou o Windows com um sistema de segurança que funciona até sem internet. De softwares criativos a motores revolucionários e sistemas operacionais mais seguros, ficou claro que a inovação está acontecendo em todas as frentes, e cada uma dessas notícias vai impactar nosso dia a dia de formas diferentes nos próximos meses e anos. Um resumo completo das principais movimentações que estão moldando o futuro da tecnologia. Espero que vocês tenham curtido essa imersão tanto quanto eu. Se você curtiu, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que achou das notícias e compartilha o vídeo com seus amigos. A opinião de vocês é fundamental para a gente continuar trazendo o melhor conteúdo. Eu sou o Castanhari e esse foi mais um Hardware Tech BR, onde o futuro chega primeiro. Até o próximo vídeo.